Projeto Aqui apresenta Vidrarias comuns no laboratório de química, parte 3. Dentre os mais variados itens e equipamentos que colaboram de maneira fundamental com a rotina de laboratórios estão as vidrarias de laboratório. Não deixe de assistir a parte 1 e 2 desse vídeo. Nele apresentamos as principais vidrarias utilizadas para medir líquidos nos laboratórios de química. Agora vamos conhecer outras vidrarias, também muito utilizadas nos laboratórios. Funil. Dentre os funis mais utilizados no laboratório de química, podemos citar o funil de transferência, o funil de filtração e o funil de Buchner. Os tamanhos dos funis são dados pelo diâmetro da sua abertura superior, que chamamos de bocal. Além da diferença do tamanho do bocal, os funis podem diferir ainda em relação à sua haste. Podem apresentar a haste curta ou a haste longa. O funil de transferência é o funil mais simples, e ele tem as suas paredes internas lisas, e ele é utilizado para realizar a transferência de líquido entre diferentes frascos. O funil de filtração apresenta algumas ranhuras na parte interna. Essas ranhuras servem para facilitar o escoamento dos líquidos, quando utilizamos um papel filtro para realizar uma filtração. O papel filtro deve ser dobrado de acordo com o interesse da análise. Por exemplo, quando o interesse da análise é recolher o sólido de uma mistura, dobramos o papel filtro ao meio e ao meio novamente. Posicionamos o papel filtro no funil de forma que permaneça uma camada de papel filtro em um lado e do outro lado permaneçam 3 camadas. Desta forma, todo o sólido filtrado permanecerá concentrado em uma parte do papel, facilitando a raspagem com uma espátula. Quando o interesse em uma filtração está no líquido filtrado, devemos dobrar o papel filtro ao meio e ao meio novamente. E depois realizar uma dobradura na forma de uma sanfona. Abra o papel filtro e posicione-o aberto no funil. Essa dobradura sanfonada irá aumentar a superfície de contato entre o papel e o líquido e faz com que a filtração aconteça em menor tempo. Ao realizar uma filtração, certifique-se de que a haste do funil não esteja submersa no líquido, pois isso pode aumentar o tempo de filtração. O funil de Buchner é geralmente utilizado associado a um Kitasato. É um funil geralmente confeccionado em porcelana e indicado para ser utilizado em filtrações a vácuo. O papel filtro utilizado deve ser do diâmetro interno do funil. Se for maior, irão se formar algumas dobras, o que irá prejudicar a formação do vácuo. Se for menor, além de também prejudicar a formação do vácuo, ainda pode permitir a passagem de amostra, sem que passe pelo papel filtro. Para utilizar esse funil, você deve conectá-lo ao Kitasato. Pode fazer o uso de uma rolha para garantir uma boa vedação entre as duas vidrarias. O Kitasato. O Kitasato, também chamado de Kitasato, é uma vidraria confeccionada em um vidro grosso, resistente à filtração a vácuo. Tem um formato similar a um Erlenmeyer e apresenta uma saída lateral, onde deve ser conectada a bomba de vácuo ou outro instrumento que formará o vácuo. A espátula. As espátulas são utensílios comuns no laboratório e podem ser confeccionadas em metal, plástico ou porcelana. No mercado existem diferentes modelos, como por exemplo um modelo com calha, um modelo com colher ou ainda as espátulas planas. Elas são muito utilizadas para porcionar sólidos e semissólidos. Tubos de ensaio e tubos para centrífuga. Os tubos de ensaio são realizados normalmente para realizar reações químicas em pequena escala, ou ainda em análises microbiológicas. Eles podem ser de vidro ou de plástico e apresentam um fundo arredondado. Os tubos para centrífuga são comumente utilizados nos equipamentos chamados de centrífugas, mas também são utilizadas em outras análises. Podem ser confeccionados em vidro ou em plástico e podem ter o fundo arredondado ou o fundo cônico. Ambos tubos podem ter o corpo liso ou graduado. Em alguns modelos, esses tubos apresentam uma tampa de rosca. Nesses casos, antes de utilizar, verifique sempre se a tampa está oferecendo uma boa vedação. Ao manusear esses tubos, é comum fazer o uso de uma estante para tubos, já que essa vidraria não para em pé sozinha sobre a bancada. Ao manusear um tubo em que irá acontecer uma reação isotérmica,
ou ainda que será submetido ao aquecimento, faça sempre o uso de uma pinça de tubo de ensaio. Cápsulas e cadinhos. As cápsulas e cadinhos são geralmente confeccionadas em porcelana, mas também podem ser confeccionadas em metal. São vidrarias destinadas ao aquecimento e resistem bem a elevadas temperaturas. Os cadinhos apresentam as paredes mais elevadas e podem ter tampa ou não. Já as cápsulas possuem um formato mais aberto, com paredes mais baixas e podem ter o fundo plano ou ovalado. Essas vidrarias são geralmente submetidas a aquecimentos sucessivos e é comum aparecerem trincos e rachaduras. Verifique sempre a integridade da vidraria antes de utilizá-la e não utilize vidrarias danificadas. Para identificar esse material, antes de ser submetido a elevadas temperaturas, você pode marcá-lo com um lápis, pois o grafite irá resistir às temperaturas, enquanto que canetas com tintas à base de solventes podem evaporar facilmente. Para manusear cápsulas e cadinhos que estejam quentes, sempre faça uso de uma luva térmica ou de uma tenaz. Pinças. As pinças utilizadas no laboratório podem ter diferentes tamanhos e formatos, cada uma para um uso específico. As mais comuns são a pinça comum, que pode ter a extremidade mais fina ou chanfrada. Pode ter ainda pequenas ranhuras na parte interna, para aumentar a aderência ao objeto. A pinça de tubo de ensaio é geralmente confeccionada em madeira e lembra muito um prendedor de roupas, com uma das pernas mais alongadas. Como o próprio nome diz, é muito utilizada para facilitar o manuseio de tubos de ensaios e tubos de centrífuga. A tenaz possui formato muito similar a uma tesoura. Ao longo da tenaz há um pequeno alargamento, para que possamos encaixar o bocal das vidrarias para manuseá-las. Na ponta, a tenaz apresenta pequenas ranhuras na parte interna, para aumentar a aderência nas vidrarias manuseadas. Por ser uma pinça longa, a tenaz permite manusear as vidrarias quentes a uma certa distância. É muito utilizada para manusear vidrarias em estufas e muflas. Bastões. Os bastões podem ser confeccionados em vidro ou em plástico, e são muito utilizados para homogeneizar soluções. Ao utilizar, cuide para não bater o bastão no fundo das vidrarias. Sempre verifique a compatibilidade da solução com o material do bastão. Por exemplo, se você for mexer uma solução alcalina, dê preferência ao bastão de plástico, já que soluções alcalinas são incompatíveis com vidro. Grau e pistilo. O conjunto de grau e pistilo também é conhecido como almofariz, e é uma vidraria utilizada para maceração. Com um movimento similar a um pilão, você pode homogeneizar misturas sólidas ou triturar amostras, por exemplo. Pipetadores. Os pipetadores são instrumentos utilizados para auxiliar a pipetagem, já que nunca devemos pipetar nada com a boca no laboratório. Ele é acoplado ao bocal de uma pipeta e realiza a sucção do líquido. Os modelos mais comuns são o pipetador tipo pera, tipo P-Pump e os elétricos. Nos próximos vídeos veremos com detalhes o funcionamento de cada um deles. Para saber mais sobre rotinas laboratoriais, vidrarias e equipamentos, acesse o site do Projeto Aqui. Esse material foi elaborado por discentes dos cursos de graduação e pós-graduação da Unipampa, dos campos Itaqui e Uruguaiana. Foram supervisionados pela equipe técnica. As informações foram baseadas em procedimentos operacionais utilizados nos laboratórios de Química da Unipampa, campus